A paz do Senhor Jesus seja com todos, meus irmãos. Deus os abençoe. Irmãos, sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos para a palavra do nosso Senhor. Vou buscar fazer o mais breve possível esse vídeo para que vocês consigam compreender essas palavras. Vamos em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12. 1 Coríntios 6, versículo de número 12. Vai procurando aí na sua Bíblia, pega a sua Bíblia aí, acompanha comigo, pois nós vamos aprender um pouquinho acerca da doutrina do corpo, a doutrina do Espírito, meus irmãos. Não é costume de homem, não. É o que a gente ouve falar, não, isso é costume de homem. Meus irmãos, para pensar, o costume do homem é fazer a vontade da carne. A carne, ela não é sujeita à santidade, ela não é sujeita àquilo que traz santidade, meus irmãos. A nossa vestimenta traz sim santidade. Então, meus irmãos, costume de homem é andar com o braço de fora. Vocês acham que não tem nada a ver? Nós vamos aprender sim, em nome de Jesus hoje. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 12, Paulo está dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Posso fazer risco no cabelo, posso pintar o cabelo, posso tirar os cantinhos da minha sobrancelha. Essa sobrancelha que Deus criou aqui, ó, posso, é lícito, mas não me convém. E para que eu tiraria o canto da minha sobrancelha se Deus quis fazer ela espalhada? E por que eu desemendaria a minha sobrancelha se Deus quis fazer ela emendada? Deus errou aonde? Se Ele é santo, perfeito. E se a Bíblia está a dizer: sede santos como também é o vosso Senhor. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15. Se Deus é santo, sejamos como Ele. Jesus também, Paulo também diz: olha, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vamos ser imitador de Cristo. Se nossos líderes eles não imitam a Cristo, por que nós vamos imitar a Ele? Paulo ele dizia: olha, sejam meus imitadores, porque eu também imito a Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu também imito a Cristo. Mas vocês estão a imitar o pregador fulano de tal, o profeta tal, o pastor de tal. Ah, mas o pastor lá ele usa, não tem nada a ver. Meus irmãos, vocês vão ver no fogo eterno, se não tem nada a ver. Aí é tarde demais, hoje eu estou te alertando. Deixa de mundanismo, meus irmãos. Deixa de mundanismo. Para com essas palhaçadas que estão fazendo com o templo, o corpo do Espírito Santo, porque não convém, meus irmãos. Não convém, meus irmãos. Vai ficar deixando o cabelinho crescer e fazer aquelas, como é que eu posso dizer? Adquirir essas modas de cabelo, fazendo risco e deixa o cabelo crescer. É lícito, meus irmãos. Mas não me convém. Nós temos que ser simples, como diz em Mateus capítulo 10, vamos ver em Mateus 10, versículo 16, está dizendo o seguinte: olha, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós temos que ser simples como as pombas. Jesus nos enviou em meio de lobos. Os lobos, eles introduzem uma doutrina que não vem do Espírito de Deus, uma doutrina sensual, uma doutrina daquilo não tem nada a ver. O nada a ver é uma doutrina introduzida pelo espírito do nosso inimigo, espírito de Satanás. Sim. Então Jesus nos enviou em meio de lobos, mas ele falou: olha, sejam prudentes como é uma serpente, sede simples como uma pomba. Nós temos que ser simples, meus irmãos. Nós temos que ser simples no nosso jeito de vestir, no nosso jeito de ser. Nós vamos ganhar em primeiro lugar uma alma através de nosso testemunho. Dando bom testemunho, nós vamos conseguir passar uma boa impressão. O testemunho nosso já fala tudo.
para ganhar uma alma. Vamos ver também o que está a dizer em Isaías, capítulo 53, capítulo 53, versículo 2. Vamos examinar as escrituras, meus irmãos. Vamos parar de andar no achismo. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que está certo. Eu acho que não tem nada a ver isso que você está falando, irmão. Jesus falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Jesus não. O apóstolo Paulo, ele fala ele está dizendo na palavra dele, deixa eu ver aqui, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em 1 Coríntios, sou muito ruim para decorar as coisas. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo está dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, meus irmãos. Não é conveniente. Não é conveniente, meus irmãos. Se não traz conveniência alguma, se não convém, o porquê que eu vou, meus irmãos, aderir tal coisa? Para pensar. Nós temos que ser simples como o nosso Senhor era e é até hoje. Em Isaías 53, versículo de número 2, Isaías está descrevendo como que era o Messias. Sem antes de ver Jesus, Isaías, ele tem a revelação divina, a visão de Deus, de como era Cristo. Assim, Isaías está dizendo, porque foi subindo como um renovo, perante ele, como raiz numa terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre todos os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus era desprezado, meus irmãos, ele não tinha um bom parecer. Ele era um homem de muitos trabalhos, os trabalhos traziam para ele uma não boa aparência. Porque Jesus, quem sabe, ele estava viajando demais para pregar de cidade em cidade. E o sol queimava a sua pele e fazia com que ele ficasse com a sua aparência não muito boa. Ele não tinha tempo para se preocupar com vestes bonitas, igual muitos estão se preocupando, camisa coladinha, outros camisetinha regata. Jesus não tinha tempo para se preocupar com vestimenta, e até mesmo porque não era isso não era lícito. Na verdade, não tinha conveniência se preocupar com isso. O reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar, a justiça de Deus deve ser em primeiro lugar buscada. E quando eu e você buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e fazer a justiça de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Você vai ser convencido pelo Espírito de Deus. Aos poucos, aquilo que é mundano vai ser deixado, meus irmãos. Porque a doutrina que eu prego para vocês hoje não é algo que eu aprendi de homem, não foi algo que eu ouvi, foi algo que eu aprendi na minha prática da palavra de Deus e buscando ao Senhor. Nas minhas experiências com o Espírito de Deus, eu aprendi, meus irmãos. Eu comecei a me envergonhar de tais vestimentas que eu usava. Eu comecei a deixar essas tais vestimentas de camisetinha colada, normal assim, ó, como todo mundo usa aí, camiseta colada. Eu não consigo usar, meus irmãos. Eu uso assim, mas até aqui eu me sinto bem, meus irmãos. Mas quando a camisa é muito curta aqui, fica mostrando o braço, me traz agonia. Eu não consigo usar. É o Espírito Santo que me convenceu. Eu gostava de bermuda, passei a usar calça. Não gostava de calça antes de ser convencido pelo Espírito de Deus, mas é Deus quem convence. Comecei a me envergonhar, eu sentava, a bermuda subia um pouquinho e eu me envergonhava, meus irmãos. E então eu começava a querer cobrir minha vergonha e passei a usar calça. Me desfiz das roupas que eu usava antes mundanas. Não me sinto bem, meus irmãos. Não uso porque não me sinto bem. Vocês compreendem? Tem a doutrina que a Bíblia ensina através dos apóstolos, através de Jesus.
Mas tem um certo ponto que nós aprendemos com o Espírito Santo, e somente tendo amizade, intimidade, buscando, para sermos convencidos. Se você acha normal fazer um risco no cabelo, ou arrancar, tirar o cantinho da sobrancelha, acha que não tem nada a ver, meus irmãos, começa a buscar o Senhor. Ele te convencerá. Meus irmãos, é muito séria a salvação. Eu não sei se compromete a salvação, a doutrina do corpo, mas eu acredito que quando nós não estamos em sujeição à vontade de Deus, aí coloca em risco a nossa salvação. Quando Deus cobra algo de mim e eu não pratico, aí coloca em risco a minha salvação. Vamos olhar mais um pouquinho na Bíblia Sagrada, o que está dizendo, pois a palavra do Senhor é e deve ser o nosso guia. A palavra de Deus é quem tem que nos guiar, meus irmãos. Nós não temos que andar no eu acho que está certo, eu acho que está errado, não, meus irmãos. Temos uma vida de oração com Deus. Ele vai então falar em nosso coração, ministrar o que é certo, o que é errado. Ele vai nos convencer, ele nos constrange. O Espírito de Deus, ele coloca vergonha dentro de nós daquilo que não é santo. Então toma cuidado, meus irmãos, toma cuidado. Vamos ser homens de Deus verdadeiros no jeito de vestir, no jeito de falar. Deus não quer só o coração, corpo, alma, espírito conservados para Ele, santo e irrepreensível até a volta de Jesus Cristo. Romanos capítulo 16, versículo de número 17. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor Jesus. Romanos 16, Romanos capítulo de número 16 e versículo de número 17 está dizendo o seguinte: rogo, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Desviai-vos daqueles que fazem escândalo contra a doutrina que nós aprendemos. Eu já falei sobre isso num estudo sobre as igrejas sem doutrina. Igreja sem doutrina, meus irmãos. Por quê? Porque homens que andam na carne, um espírito do engano, eles fazem escândalo dizendo que é costume de homem eu me vestir de uma forma santa. Aquilo que eu recebi do Espírito Santo, que é o ensinamento santo de Deus, eles falam que é costume, mas não é. Não é costume. É costume para quem não tem o discernimento do Espírito de Deus. Então, desviai-vos deles. Desviai-vos deles. Esses que dizem que não tem nada a ver. Esses que promovem escândalo, dizendo que não tem nada a ver. Desviai-vos deles, meus irmãos. Ouça esse conselho para que tudo vá bem na tua vida, meus irmãos. Para que tudo vá bem na tua vida, meus irmãos. O Espírito de Deus, ele quer nosso corpo conservado, santo e irrepreensível, sim. Você quer ter uma noção se Deus se preocupa com a tua vestimenta ou não? Então vamos ver o que diz em Mateus capítulo de número 10. Eu já falei sobre o que está em Mateus 10, eu não me lembro, mas Mateus 10, versículo 16 está dizendo que até o fio dos cabelos de nossa cabeça já estão todos contados por Deus. Até os fios de nosso cabelo, está escrito em Lucas 12, versículo 7. Lucas 12, capítulo de número 7. Perdão, eu falei Mateus, mas é em Lucas que está escrito. 12, versículo de número 7. Só para finalizar, e eu finalizar aqui então, terminar aqui esse vídeo, meus irmãos. Sei que vocês não gostam de ver vídeos longos, né? Mas aprendam, meus irmãos, com o Espírito Santo. Vocês vão ver que não é doutrina de homem, não. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Se Deus teve a preocupação de saber quantos fios de cabelo eu tenho, se Ele preocupa com quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça, Ele não se preocuparia com a minha vestimenta? A minha vestimenta, ela pode trazer cobiça. Uma mulher na rua, se me vê de uma forma cobiçosa, de braço de fora, ela vai me desejar. Ela vai me desejar se ver eu de uma forma que atrai ela. Mas se eu sou como Jesus, eu não tenho parecer algum para ser desejado, eu não vou ser
objeto de escândalo, eu não vou ser escândalo na terra, eu vou dar bom testemunho. Então até os fios de nossos cabelos, Deus ele se preocupa e ele sabe quantos tem. Deus se preocupa sim com a sua vestimenta, não é só o coração que Deus quer. Ele quer que você conserve esse corpo para Ele, santo e irrepreensível até a volta do nosso Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Deixa esse mundanismo, essa apostasia. Um sinal muito grande de apostasia é esse. Quando começam a dizer, não tem nada a ver. Quando começam a dizer, é doutrina de homem, é costume. É uso e costume, não é uso e costume. É ensinamento que vem do alto para nós. Esse ensinamento que eu estou passando para vocês, eu aprendi do Espírito Santo de Deus. Pois eu era um homem sem comportamento, como que eu posso dizer, meus irmãos? Sem doutrina do Espírito de Deus. Era mundano, andava de qualquer jeito. Porém, certas coisas Deus tirou de mim. Hoje eu tenho vergonha de usar tais coisas. Até aquele momento em que eu usava, é porque eu não fui convencido. Mas se você hoje dá lugar ao Espírito de Deus, tais coisas ele vai tirar de você. Você vai parar de fazer o risquinho no cabelo, você vai parar de tirar a sobrancelha, vai parar de ficar usando camisetinha coladinha. Tem pastor aí, profeta, que anda de bermuda, anda de regata e põe bonezinho, anda todo mundano, acha que não tem nada a ver. É porque não foram convencidos pelo Espírito Santo, e os tais estão a profetizar, e eu tenho até medo de qual é o Espírito que está a trazer essas tais profecias. Meus irmãos, toma muito cuidado, pois já o fim está próximo e Jesus está voltando. Sejam sóbrios e vigilantes até a volta de nosso Senhor Jesus, e que Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém.